Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Rafael Rossi, vou ser o host de vocês hoje na discussão. E, acompanhado de mim, eu tô com o Diandro Mota. Doutor Diandrão, faz tempo que eu não te vejo aqui no podcast, no 12Cast, Diandro. Fala aí. Fala, Rafa, é um prazer estar de volta aqui. Já fazia um tempinho que eu não aparecia, desde que a gente discutiu o Prevent Trial. E agora a gente está vindo aqui mais uma vez para falar de um assunto super interessante, que é do seu interesse, que é também do interesse de muitos dos dosers. E nada melhor do que ter um excelente convidado para abordar esse tema com a gente, que você vai apresentar agora. Perfeito. Então, só uma anedota antes de eu apresentar o tema para vocês. Hoje de manhã eu tava indo pro Dante trabalhar, encontrei o Diandro, era umas 7 e pouquinho da manhã. Ih, rapaz. Tava ele lá manquitolando assim, e eu sabia que ele tinha um problema no calcanhar de Aquiles. Já falei, nossa, o Diandro tem que gravar hoje, vai passar o dia inteiro com essa dor no pé. Tá tudo bem agora, né, Diandro? Melhorou. Pra quem não sabe, há 2 anos eu rompi o tendão de Aquiles jogando bola. Tive que fazer uma cirurgia pra tentar voltar a jogar. Ontem foi o primeiro dia, Rafa. Primeira tentativa aí, né? Foi, e não deu certo. Então, voltamos a estaca zero e eu diria, lá. te olhando de longe lá, aquele ponto e vírgula na caminhada que realmente não foi o maior êxito possível. Bola pra frente. A gente vai ver que nem stent às vezes resolve, não é verdade? Exato, Então aí perfeito, você vê, ó. já veio na cara e na coragem aqui. Brigadão pela presença, Nada, viu, que velho? isso. Perfeito, gente. Então, para apresentar aqui o nosso convidado, o nosso tema de hoje vai ser sobre angina estável e doença coronariana estável também. E eu não podia deixar de falar sobre isso sem falar com o André. O André Gerhardt foi meu R+, lá no Dante. Ele é de Ribeirão, formado lá na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, fez a residência de clínica dele lá também, foi meu R+, no Dante na cardiologia, e depois foi fazer o fellow dele em aterosclerose lá no INCOR, e hoje ele é o responsável por me dar grande parte da literatura sobre doença coronariana que eu tenho, e foi ele que inclusive trouxe o artigo que a gente vai se pautar para discutir hoje. Quando ele me soltou isso, eu falei, bom, André, então a gente precisa discutir isso no 12Cast, e trouxe ele aqui. André, por favor, se apresenta e fala um pouquinho do seu interesse aí por doença coronariana pra gente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, e por falar em calcanhar de Aquiles, a angina é o calcanhar de Aquiles na vida do cardiologista clínico. Tá? Perfeito. Eu sou muito conservador nas minhas condutas, mas eu tenho que ser claro aqui que a angina é o calcanhar de Aquiles no tratamento da doença coronariana do cardiologista clínico. Perfeito. E a gente vai destrinchar um pouquinho aqui hoje com vocês o que temos na literatura sobre isso. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. Que legal, André. Eu trouxe uma anedota sobre o Diandro, vou trazer uma do André também. Quando a gente fala, geralmente a gente tem um caso difícil, a gente tem o nosso Heart Team, né? A gente discute alguma coisa assim. O meu Heart Team é o André, justamente, né? Toda terça-feira de manhã a gente discute vários casos difíceis lá do Dante e o André participa junto comigo e a gente tenta colocar panos quentes ali sobre aquela definição sobre tratamento invasivo, tratamento mais conservador, e é justamente sobre isso que a gente quer comentar um pouquinho aqui hoje, né? Então, só pra gente trazer alguns dados aqui um pouquinho sobre epidemiologia, que naturalmente sempre sou eu que faço isso, né? O porquê que é importante a gente discutir um pouquinho angina estável e DAC estável, né? A gente sabe que tem mais de 100 milhões de pessoas no mundo que convivem com esse sintoma que é muito importante, que é o sintoma anginoso. Nos Estados Unidos, a doença coronariana estável é responsável por mais de 25% dos óbitos e 6% da população adulta tem essa prevalência de doença arterial coronariana. Agora, a gente sabe que os sintomas anginosos não vêm só da DAC estável, vem também de outra síndrome clínica que é a INOCA, né? Que seria a isquemia sem obstrução coronariana, sem a DAC associada, que seria o sintoma sem a alteração anatômica. Até 30%, depende da casuística, né? De 10, 30, tem casuística que fala até em 50% dos episódios anginosos não recorrem com a doença arterial coronariana. André, você consegue falar um pouquinho pra gente aí de onde veio essa síndrome, o que aconteceu, como que a gente descobriu que pode existir esse sintoma sem DAC? Vamos sim. Só para dar mais um contexto também, cardiologistas gostam muito de tratamentos que reduzem risco cardiovascular e ficam sempre perseguindo redução de risco cardiovascular. E muitas vezes nós negligenciamos a qualidade de vida do paciente. É muito importante a gente trazer qualidade de vida para o paciente. Por mais que abordar angina, otimizar tratamento clínico, ou às vezes até propor medidas invasivas para o paciente, possa não afetar em aumento de sobrevida, melhorar o prognóstico do paciente, a gente vai estar devolvendo qualidade de vida para ele. Isso é muito importante. A gente é muito viciado naqueles desfechos duros que a gente chama, Sim. né, André? E esquece que qualidade de vida, para grande parte das outras especialidades da medicina, costuma ser o alvo, na verdade, né? A gente que está muito relacionado com morte, lida com isso todos os dias e acaba sempre querendo esse desfecho e esquece que a qualidade da vida enquanto a gente procura, né, essa longevidade também é muito importante. Sim. A angina foi descrita, então, pelo Aberdeen no século XVIII, tá? E é a dor que a gente fala que é dor tipo A, dor tipo B, dor tipo D, uma dor que piora o esforço, uma dor que melhora no repouso, uma dor que é retroesternal, que não é tão bem delimitada. E a gente descreve essa dor até hoje, né? Quando está no pronto-socorro.
mas é visto que nem todas as condições que atrelam angina são de causa obstrutiva, tá? Por desequilíbrio oferta e demanda, tá? Existe uma condição também chamada INOCA, que é a isquemia por causa coronariana não obstrutiva, que antigamente, 20, 30 anos atrás, era chamado de síndrome X, e que era muito prevalente em mulheres de meia idade, que eram pacientes que tinham uma prova funcional alterada, um exame de cintilografia que demonstrava isquemia, tinha uma dor típica, tá? E que na prova anatômica não tinha uma obstrução. Daí veio, então, o termo síndrome X e que hoje é chamado de INOCA. Perfeito. Diano, você que está na prática clínica há um pouquinho mais de tempo que eu e o André, sem querer te chamar de velho aí, né? Mas você já tem um pouco mais de experiência também a parte de consultório ambulatorial, né? É uma coisa muito prevalente dos seus atendimentos, uma coisa que a gente acessa muito hoje em dia, que já existia há muito tempo, ou não? Na verdade, é uma coisa muito científica e pouco prática. Nada científico, Rafa. Isso é o dia a dia mesmo, pessoal. Acho que quem já faz consultório há um tempinho se depara com queixas rotineiras como palpitação, elevação da pressão e dor torácica tá entre esse trio de ouro aí que sempre aparece, Rafa. E o nosso grande desafio é tentar determinar de onde vem essa dor torácica. Logicamente, o público leigo já tem a tendência a acreditar que possa ser do coração verdadeiramente e associa isso com um risco maior de morte, né? Como todos nós temos preocupação com as dores torácicas potencialmente catastróficas, a primeira opção que vem para eles é realmente doença coronária obstrutiva. E quando esse paciente chega até o nosso consultório, a gente tem essa missão, né? De tentar descartar que não seja realmente uma dor legitimamente coronariana. E durante muito tempo, Rafa, eu acompanhei isso desde a época de residência de clínica médica até depois na ecocardiografia. Era um grande desafio a gente tentar identificar quem pudesse ter uma dor torácica verdadeiramente por uma questão de circulação coronariana na ausência de doença arterial coronária obstrutiva. Esse diagnóstico de INOCA, ele realmente veio para mudar o nosso paradigma e a gente valorizar muito o que o paciente sente. Sabe por quê? Porque se ele de fato tem uma prova funcional positiva, mostrando isquemia, como o André falou, ele refere dor para a gente. E o fato da gente fazer um exame de imagem que não mostre a presença de uma lesão obstrutiva, ou seja, uma estenose de 50% ou mais, digamos que nem tenha lesão acima de 30%, 20%, isso não é para me deixar tranquilo, porque o prognóstico desses pacientes é pior do que o paciente que não tem isquemia documentada em prova funcional e que não refere dor. Então, assim, a gente tem que levar a sério, cada vez mais chega em consultório sim, e hoje a gente já começa a ter alguns centros com ferramentas que auxiliam muito a gente em determinar o que está acontecendo. Não é uma missão fácil, não é uma missão simples, mas a gente tem que começar a trazer essa provocação de mudar paradigma mesmo. Perfeito. Muitas vezes achamos que a coronária só é o tronco, só é ADA, só é ACX, só é FCD e não existe mais nada. E, na verdade, existe um mar ainda de sistema microvascular da coronária, tá? E nisso que a gente vai aprofundar hoje aqui. Perfeito, né? E quando a gente está pensando no termo INOCA, a gente está pensando num diagnóstico sindrômico ainda, né? A gente não está dando a etiologia por trás disso. Então, a gente sabe que tem algumas etiologias bem pontuais que participam de toda essa síndrome. Acho que vale destacar aqui alguns pontos principais, que seriam a disfunção microvascular, que acho que dentro da síndrome X aí, que o André descreveu muito bem anteriormente, é o que mais está relacionado, que é o que menos a gente conseguiria ver. O vasoespasmo, que talvez não entrasse tanto na síndrome X, porque às vezes ele é visual, né? A gente consegue documentar melhor um vasoespasmo do que uma disfunção microvascular sem um teste provocativo invasivo, por exemplo. Uma ponte miocárdica pode entrar também aí nesse contexto. Uma cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo. Então, qualquer coisa que gere isquemia, mas que não esteja associada, de fato, à doença aterosclerótica. E é justamente quando a gente vai fazer o algoritmo da investigação, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, que é o que o Diano falou. Antigamente, é um paciente que a gente pensaria ainda alta, né? Ah, não, é um falso positivo do teste ergométrico. Esse paciente está tendo um PT, ele não tem uma dor de verdade aí, né? Vai dar uma dipirona para ele e segue a vida. Quando a gente sabe que não, né? O André, inclusive, trouxe um caso recentemente para a discussão do Heart Team, que o paciente sentiu um vasoespasmo documentado no tronco da coronária esquerda. E ele não conseguia nem dar aula que ele dava, né? Então, professor de geografia. Totalmente limitante para a qualidade de vida dele. Um paciente que há 20 anos atrás a gente daria alta e falaria, olha, você não tem nada. Hoje a gente consegue documentar que é o paciente que tem um impacto sobre sobrevida também, né? Mas, ótimo. Então, falamos, a DAC a gente não citou tanto ainda porque ela é mais consagrada. Falamos um pouquinho de uma síndrome um pouco menos conhecida que a gente vai reacessar
daqui para frente. Mas voltando um pouquinho para a DAC, que é a mais prevalente, né? É mais comum e que a gente tem que estudar e tentar tratar, porque é o que a grande maioria dos nossos pacientes vai se apresentar na nossa frente. Faz sentido eu pensar em tratamento invasivo para esses pacientes, André? Ou não? Só o tratamento clínico que resolve o sintoma, o tratamento invasivo, a gente nunca conseguiu provar que tenha benefício para a qualidade de vida desses doentes. Existe alguma coisa em relação a isso? Olha, faz sentido sim, mas a nossa ideia, o que queremos passar hoje para vocês, é que sempre tente se esgotar o arsenal terapêutico primeiro para passar para medidas invasivas. Vamos revisitar alguns estudos aqui na abordagem da DAC, obstrutiva causando angina. Tá? Tem um grande estudo chamado FAME2, tá? De 2012, do New England, que ele propôs a intervenção percutânea guiada por FFR, tá? Versus o tratamento medicamentoso otimizado, tá? Em se tratando de pacientes com DAC crônica. E foi mostrado o benefício para a redução de revascularização de urgência para os pacientes que tiveram essa proposta de intervenção, tá? Então, os pacientes sintomáticos que eram angioplastados iam melhor do que aqueles que ficavam em tratamento clínico, tá? E esse benefício ia se diluindo ao longo do tempo, tá? Inicialmente, nos primeiros meses, quem fazia intervenção percutânea, no grupo de intervenção percutânea, 70% tinham angina CCS 2 a 4 no início da divisão, tá? E após 3 meses, apenas 10% ficaram com angina CCS 2 a 4. Ao passo que o tratamento medicamentoso otimizado tem o seu valor também. De 70% que tinham angina CCS 2 a 4, apenas 30% aí ficaram com angina ainda CCS 2 a 4. Então, a intervenção percutânea melhora numa magnitude maior, tá? Revisitando mais alguns estudos, houve o Courage também, que propôs o tratamento medicamentoso otimizado versus a intervenção percutânea, tá? Na época era com um stent convencional bare metal, em pacientes que tinham isquemia documentado. Foi um grande estudo, uma das pedras angulares para o estudo isquemia, tá? Eram 2.287 pacientes, tá? Foi visto que do primeiro ao terceiro ano, quem fazia intervenção percutânea melhorava muito na qualidade de vida. Mas isso não se sustentava com o passar dos anos, tá? Após 5, 6 anos, ficava igual o tratamento medicamentoso com a intervenção percutânea. Houve também uma subanálise do Syntax, tá? Voltada para a qualidade de vida. Lembrando que o Syntax foi o estudo que propôs aquele score consagrado, né, de gravidade anatômica, e que nesse estudo, então, nessa subanálise, comparando-se o paciente que ia para o tratamento percutâneo com o paciente que ia para a cirurgia de revascularização, ambos mostraram que melhorava, sim, sintoma, diminuía a frequência de angina, diminuía a limitação física do paciente, melhorava a qualidade de vida e melhorava a satisfação do tratamento quando a proposta era intervenção, fosse cirurgia ou fosse intervenção percutânea. E já passando um pouquinho mais à frente, houve uma análise também do isquemia voltado para qualidade de vida. Lembrando que o isquemia foi o maior estudo da cardiologia feito até hoje, que gastou mais recursos, mais caro até hoje, e que pegaram pacientes que tinham DAC crônica, sem lesão de tronco, com fração de ejeção que não fosse menor do que 35%, tá? E foi proposto intervenção, fosse intervenção percutânea ou cirurgia, versus o tratamento medicamentoso otimizado. E foi visto, né, nessa análise só de qualidade de vida, que o grupo que era proposto intervenção diminuía uma magnitude muito maior a questão de angina em comparado com o paciente que ficava no tratamento medicamentoso otimizado. Notem que todos os estudos que estamos conversando aqui não tem impacto em desfecho duro, de mortalidade ou de reduzir infartos, em sua grande maioria, mas tem impacto na qualidade de vida do paciente. Devolver que ele tenha uma vida mais próxima possível dentro do normal, tá? E no isquemia, então, em 3 meses foi visto que dos pacientes que tinham a proposta de intervenção percutânea, 45% ficavam livres de angina nos próximos 3 meses. Ao passo que o tratamento medicamentoso otimizado, apenas 15% desse grupo ficava livre de angina nos próximos 3 meses. Perfeito, o isquemia se estendeu 12 meses, depois 36 meses, e foi sustentado esse benefício. Com certeza. Tá. E acho que é uma coisa que é muito interessante que você trouxe pra gente. Todos esses estudos, o objetivo primário não era a avaliação de sintomas, né? Eles tentaram reproduzir, na verdade, um benefício de melhora de sobrevida e desfechos mais duros, mas claro que como a gente está estudando pacientes com DAC, a gente tem que estudar também a melhora de qualidade de vida desses doentes. E a parte interessante é que o tratamento medicamentoso em todos eles também foi eficaz, né? Todos melhoraram a qualidade de vida. Às vezes, mais melhora nos pacientes que tiveram tratamento invasivo,
às vezes, mais ou menos parecido dos dois lados, mas inclusive o Isquímia, por exemplo, foi um estudo que não randomizou só pacientes sintomáticos, né? O critério de inclusão era a presença de isquemia, mas quase um terço dos pacientes ali não tinham sintomas, né? Então, claro que ele gera hipóteses, mas eram trabalhos que a gente, como você bem suscitou, eram análise de subgrupo dos pacientes sintomáticos para ver se havia melhora de qualidade de vida. Tiveram 2 trials que tentaram provar direto se o tratamento invasivo tinha diferença no impacto da qualidade de vida dos doentes, que foram os órbitas, né, André? Isso, foram os 2 órbitas, que são estudos bem emblemáticos, tá? O órbita 1... Bem curiosos, eu bem diria, além de curiosos, emblemáticos, né? A metodologia bem esquisita aí. Era um estudo que era duplo cego em relação à angioplastia. Disseram no órbita 1 que talvez houvesse um efeito placebo do stent, da angioplastia, e que sabemos que não é bem assim também. O órbita 1, então, de 15 anos atrás, foram 200 pacientes sintomáticos que eram uniarteriais e foram randomizados entre intervenção percutânea e placebo. E era um duplo cego em relação à angioplastia. A única questão que tem um porém, que o desfecho dele era aumento do tempo do exercício físico, não era redução de angina, tá? E também tinha outro fator de confusão, que eles estavam com o tratamento medicamentoso otimizado para angina, que já era também um fator de confusão aí nos resultados, tá? Esses pacientes tinham lesões em torno de 85%, tá? De obstrução, e tinha um FFR que era provado, considerado também, que era 0,69, tá? E foi mostrado que fosse o grupo, tanto intervenção como o grupo placebo, a intervenção percutânea não melhorou o exercício físico quando comparado com o placebo. Tá? E o resultado do órbita 1 nessa época, se não fossem essas análises essa subanálise de subgrupos aí dos outros estudos, poderia ter jogado água no chope definitivamente sobre a angioplastia num cenário de DAC crônica, né? Se a gente fosse só usar os dados do órbita 1 para balizar nosso tratamento a nível ambulatorial, talvez a gente considerasse que a angioplastia não é uma terapia anti-isquêmica, né? Mas por muitas meta-análises e análise de subgrupo de outros estudos, que a gente manteve essa prática de consultório de pacientes sintomáticos terem benefício de fazer justamente o tratamento com a proposta percutânea. Guiado por isquemia. Guiado por isquemia, com a DAC documentada, que era uma DAC significativa. Até mais recentemente, né? Isso. Até então que surgiu o órbita 2, que foi apresentado no ano passado, em pacientes que eram sintomáticos, tinham angina C7, 2 e 3, tá? Com uma lesão obstrutiva que era demonstrada ou pelo cateterismo ou angiotomografia de coronária e que tinha uma isquemia que era demonstrada, tá? Por algum método de imagem, tá? Mas aí eles cortaram, então, o antianginoso do paciente, tá? Eles foram... Se já era um pouco esquisito a gente randomizar duplo cego pacientes para angioplastia ou não, fica mais esquisito ainda tirar o tratamento prévio deles antes disso e comprovar que eles se mantiveram sintomáticos, né? Porque o paciente que tirou o tratamento medicamentoso e não recorreu sintomas no órbita 2, esse cara não foi randomizado. Então, o paciente tinha que tirar a medicação, ter sintomas de angina comprovados, para então ser randomizado para angioplastia ou não. Isso. E aí, os pacientes que receberam o stent, que foram angioplastados, também foi guiado por FFR, tá? E aí, dividiu-se em grupo clínico e o grupo que recebeu, então, a intervenção percutânea e o paciente não sabia, tá? E foi visto que a angina diminuiu, tá? No grupo intervenção, ela diminuiu 40% dos pacientes do grupo intervenção ficaram livres de angina e 15% dos pacientes no grupo de tratamento medicamentoso otimizado apenas ficaram livres de angina. Tá? E mostrou-se também que a intervenção percutânea reduzia a isquemia, tá? E aumentava o tempo também de tolerabilidade ao exercício do paciente. Isso é uma coisa que acompanha um pouquinho a análise do subgrupo do isquímia, né? No isquímia, quanto maior era o grau de angina do paciente, maior a melhora que ele tinha depois da intervenção percutânea. No órbita 2, a gente testou justamente os pacientes que eram mais sintomáticos, né? Que quando a gente tirava o tratamento medicamentoso, eles recorriam mais sintomas e foi justamente esse doente que a gente conseguiu comprovar com um estudo direcionado para alívio de sintomas que ele justamente tinha essa melhora quando ele era proposto uma angioplastia. Então, eu acho que à luz de tudo isso que a gente citou até agora, a gente conseguiu documentar um pouco do óbvio, né? Perfeito. Eu sou fã do tratamento clínico, mas eu não posso negar que o paciente em tratamento clínico, às vezes, vai tomar 20 medicamentos. Ao passo que, se ele fizer intervenção percutânea, quando bem indicada assertivamente, ele vai reduzir o número de medicamentos que ele estava tomando. E talvez um impacto ainda mais importante sobre a qualidade de vida dele, né, André? Com menor quantidade de medicamentos e um alívio que pode ser até maior do que o tratamento medicamentoso, claro que dependendo do cenário clínico em que ele está colocado. Mas, justamente por eu saber que você é um defensor do tratamento clínico, eu
queria discutir um pouquinho sobre sobrevida, né? Sobre desfechos duros. A gente trouxe muitos estudos muito importantes aqui agora, né? Falou do Courage, falou do FAME, falou do Syntax, né? O Syntax não era muito em relação a isso, era mais para discutir tratamento percutâneo contra revascularização. Então, o tratamento invasivo já estava sendo proposto naquele paciente. E a gente tem mais alguns trials importantes em relação a isso também, né? O próprio Ischemia, a gente tem que discutir muito o Ischemia, mas eu diria que antes do Ischemia a gente já tinha um trial brasileiro muito importante que é pouco discutido mesmo em território nacional, né, Diandro? Que foi o MES. E o MES justamente se propunha acho que talvez pioneiramente, a discutir sobrevida nesses pacientes portadores de DAC, sobre qual intervenção poderia ter impacto melhor sobre eles. Exatamente, é um estudo brasileiro, o Dr. Vadi Webb, em 1984, idealizou essa pesquisa até então inimaginável, né? Geralmente isso acontece realmente em brasileiros, né? Quando é algo que é passível de questionamento, geralmente o pessoal vem atrás do Brasil, né? Porque aqui a gente às vezes consegue fazer de uma maneira que é aceito, né? Então vamos lá, o que ele se propôs a fazer lá em 1984, Rafa? E que eu acho que foi o que deu o pontapé inicial para tudo que a gente está debatendo aqui, e que não poderia deixar de ser citado num paper como esse. É uma crítica, né? Em relação ao paper que a gente está debatendo agora, esse estado da arte, deveria ter citado o trabalho do Dr. Vadi Webb lá em 1984, MES-1, em que ele resolveu acompanhar em longo prazo a evolução de pacientes que tinham lesão em artéria descendente anterior, proximal, e que, por algum motivo, eles não iriam para a cirurgia. Ele já acompanhava esses pacientes que se negavam à cirurgia ou intervenção percutânea, e a gente tinha estudos observacionais mostrando que eles podiam evoluir muito bem, né? Bem tratados, poderiam evoluir muito bem. Então, a ideia dele foi dividir em 3 grupos: aqueles que ficariam em terapia medicamentosa otimizada, aqueles que iriam ser submetidos à angioplastia, mais a terapia medicamentosa, e aqueles que seriam submetidos, então, à cirurgia. Foi o famoso já que, né? Já que está melhorando sem o tratamento invasivo que ele não poderia fazer, será que talvez se eu nem propor esse tratamento, ele pode ter um desfecho ainda melhor do que eu propondo, né? Exatamente. Naquela época teve um benefício maior em termos de desfecho relacionado à cirurgia cardíaca, que depois foi compreendido melhor nos próximos estudos que vieram. Mas o que ficou de lição a gente precisava sim botar à prova se realmente intervenção coronária percutânea ou cirurgia cardiovascular de revascularização miocárdica realmente trazia algum benefício em termos de desfecho bruto, né? Porque qual que é o racional, pessoal? Só recapitulando, a gente está falando de doença arterial coronária obstrutiva. A gente está falando de pacientes que têm lesão pelo menos de 50% ou mais e que a gente acredita que tenha ou um prognóstico reservado por conta do tipo de lesão, de localização, da gravidade da lesão, ou ele é um paciente sintomático e que a gente não está dando conta de controlar esses sintomas dele com a medicação que a gente está utilizando e mudança de estilo de vida. A gente está falando desse cenário. Nosso objetivo, então, é trazer melhor para esse perfil de paciente. Se a gente começa, então, a tratar pensando que eu vou falar para ele, olha, quero botar um stent no seu peito aí, André, ou abrir seu peito e fazer algumas pontes, porque isso vai fazer você viver mais, eu tenho que ter muita firmeza no que eu estou falando. Eu tenho que confirmar isso. Então, a partir desse estudo, Rafa, foi quando a gente começou realmente a abrir os olhos para isso. E a gente viu que a medicação foi evoluindo ao longo do tempo e foi conseguindo mostrar que ela é tão boa quanto, né, as intervenções que a gente antes vinha fazendo. E se você quiser comentar agora, o Rafa trouxe isso em relação ao desfecho duro. Nós temos situações, sim, em que a gente sabe que a intervenção ela vai ser melhor, né? Se quiser, eu acho que é bom a gente deixar muito claro para vocês que estão ouvindo agora quais são os perfis de paciente que, tendo doença arterial coronária obstrutiva, a intervenção invasiva vai sim mudar o prognóstico. Aí a gente tem respostas já para isso. Perfeito. Então, se baseando nas diretrizes aqui americanas de revascularização de 2021 e também na europeia de 2019, quais são as indicações de revascularização prognóstica? Lembrando que aqui são casos eletivos, não é da síndrome coronariana, Perfeito. que é outro contexto. Perfeito. Na síndrome coronariana, a intervenção percutânea é o padrão ouro, a gente não vai abrir mão disso quando possível. Nem nunca vamos discutir nada disso, né? Não vamos nem meter o dedo ali. Não vamos colocar o dedo ali. Agora, na DAC crônica, em caráter eletivo, quais são as indicações de revascularização prognóstica que o paciente vai viver mais se fizer aqui intervenção, que no caso é cirurgia, tá? Quando o paciente tem uma lesão de tronco, acima de 50%, tá? E amparados em estudos da década de 80, que é o CAS, o VA e o European.
era mostrado que paciente que tinha uma lesão de tronco importante, ele tinha mais morte súbita, tá? Hoje em dia, quando tem um tronco que está meio borderline, entre 50 e 60, e em países de primeiro mundo que tem todos os exames disponíveis, a gente pode até fazer um AIVUS no paciente, que é a ultrassom intracoronariano, avaliar a área luminal mínima dele, e se for menor do que 6, é um tronco importante que tem que haver intervenção nele. E se não for maior do que 6, a gente pode considerar deixar em tratamento clínico. Então, aqui a cirurgia é classe 1, e a gente pode considerar, em casos bem selecionados, fazer intervenção percutânea, quando não tem uma dificuldade anatômica, quando é um tronco que tem lesão única, quando é uma lesão mais proximal, quando não é na área de bifurcação e que não seja tão calcificado. Mas, via de regra, lesão de tronco, considerar a cirurgia. O paciente vai viver mais por conta disso. E a outra indicação principal é quando o paciente tem disfunção ventricular, tá? Tem uma fração de ejeção menor que 35% e tem uma DAC multiarterial. É uma miocardiopatia isquêmica. E aqui é amparado pelo estudo SHEETS, tá? Principalmente a análise após o follow-up de 10 anos, tá? Foi visto que o paciente, quando era proposto, então, a cirurgia de revascularização frente a um caso assim com disfunção, ele vivia mais depois de 10 anos, tá? Mas sempre é importante não usar a diretriz também, os guidelines como algemas, mas sim como guias, né? Um paciente de 80 anos, às vezes, que é muito frágil, provavelmente ele não vai conseguir usufruir desse benefício de fazer a cirurgia. E outra máxima também, quando a gente propõe revascularização num paciente com fração de ejeção reduzida, a gente não está prometendo para ele que ele vai recuperar a fração de ejeção. A gente está prometendo que ele vai ter uma sobrevida maior se ele conseguir passar desse obstáculo da cirurgia que tem um risco cirúrgico. E esses pacientes também que têm fração de ejeção reduzida, com comorbidades, eles têm um maior risco cirúrgico também. Então, precisa passar desse obstáculo, ele tende a viver mais dentro de 10 anos. É sempre importante deixar claro isso que você falou, André, porque a gente tende a acreditar que o paciente que está na nossa frente, ele de fato representa aquela média dos pacientes que participaram de um determinado estudo e que, se ele for submetido àquela terapia, ele vai ter o mesmo benefício do que a média teve, que a maioria teve, né? Então, você falou muito bem, não necessariamente vai melhorar a fração de ejeção, e ele pode estar naquele percentual dos participantes da pesquisa que fizeram a cirurgia e que tiveram uma morte precoce. Isso aí é uma coisa que é inerente à informação que a gente extrai do estudo, a gente tenta generalizar para a nossa população, por isso que provavelmente você tende a reproduzir o que você está encontrando nos estudos quando seu paciente ele é muito parecido com a população média daquele estudo, mas ainda assim não existe essa garantia, né? É muito importante que a gente fale isso, porque às vezes a gente vê as pessoas falando, poxa, olha aquele paciente tem lesão triarterial, com fração de ejeção menor que 35%, é diabético, o cara tinha que operar, você vai ver o paciente, você fala, cara, esse paciente não tem condição de fazer uma cirurgia. Ou você vai olhar a anatomia dele, às vezes, né, Diana? A anatomia não tem a menor condição de revascularizar, porque o que está no guideline... O distal é péssimo. Você vai falar, vou fazer o quê? Vou abrir aqui para colocar... E o que isso vai me garantir? Por que ele vai viver mais? Eu não tenho nem perspectiva de imaginar que aquilo ali vai trazer um benefício para ele verdadeiro, né? Então, a gente tem que ter muito bom senso. Toda semana do Heart Team, né? Sempre paciente amputado das duas pernas, paciente... Tabagismo 150 anos maço, né? Isso é muito difícil. E eu sempre... Quando eu vou discutir isso com os meus residentes, né, a indicação de guideline, eu sempre coloco isso para eles. Quando a gente está discutindo uma intervenção, a gente não está falando de estralar o dedo e acontecer o que o guideline falou, né? Toda intervenção ela tem um risco que está inerente ao procedimento. Quando a gente está falando de uma revascularização, a gente está falando de cardioplegia, está falando de sangramento, a gente está falando de infecção. Então, para o benefício do stitch suplantar tudo isso, eu tenho que ter um paciente razoavelmente robusto, né? Por mais que no STITCHS até a análise de subgrupo de pacientes com disfunção mais grave foi o que teve mais benefício, porque provavelmente o paciente precisava mais da revascularização também. Mas se ele não consegue sair da arrebentação, vamos dizer assim, né? Sair daquele perioperatório, não adianta nada eu ficar pensando na indicação de benefício de 10 anos para esse doente, se talvez nos primeiros 30 dias ele não consiga sair da alta. E isso, né? Tem que ter muito bom senso, Rafa. Eu também comento muito isso com os residentes, que é a gente ter senso crítico do que a gente está indicando e ter muita cautela na interpretação dos resultados do paciente. Por quê? A gente não tem dúvida de que o paciente que tem viabilidade miocárdica, ele tende a ter um prognóstico melhor do que aquele paciente que não tem viabilidade, né? Mas o detalhe qual que é? Se ele tem viabilidade miocárdica, não necessariamente quer dizer que ele é um excelente candidato a fazer uma revascularização ou uma angioplastia. Eu já
me deparei com situações em que tinham pacientes que vinham para uma segunda ou terceira opinião, né? Que tinham sido indicados procedimentos, e quando você ia ver os exames dele, realmente, você olhava lá, tinha exames mostrando que ele tinha viabilidade miocárdica em um segmento da parede inferior, segmento basal da parede inferior. Aí você para e pensa, o que isso vai trazer de benefício líquido para esse paciente, né? E a gente tem respostas. Se você for avaliar o que a gente tem de literatura, de registros e estudos observacionais, quando você pega um paciente que tem... Esse dado é importante para quem estiver ouvindo. Se o seu paciente tem de 20% a 30% de território viável, pelos estudos que foram feitos no ventrículo esquerdo dele, 20% a 30% de território viável, e você tem vasos passíveis de serem tratados, você tem uma probabilidade de 40% de conseguir algum incremento de fração de ejeção. E a média que se tem é em valor absoluto de até 5%, em média. Ou seja, 40% de chance de conseguir melhorar a fração de ejeção em até 5%. Isso quando você tem uma extensão grande, de 20% a 30%. Será que a gente iria conseguir convencer esse paciente que tem a viabilidade só no segmento basal da parede inferior de que ele deveria abrir o peito para... Certamente ele não iria ser convencido, eu não seria convencido. Então é muito legal, você falou lá atrás, André, que o objetivo realmente não é aumentar a fração de ejeção. E aqui é muito claro, a gente está falando de sobrevida, a gente está falando de prognóstico. Da mesma forma, agora já avançando, dentro desse conceito ainda de doença arterial coronária, a gente ainda não foi para a INOCA. Quando que vai ser interessante, então, eu pensar em abordar um paciente pensando em sintomas? A gente conversou lá um pouquinho já atrás. Temos dados que se o paciente faz uma intervenção percutânea, por exemplo, consegue reperfundir um vaso ali que antes tinha uma obstrução significativa com FFR alterado, ainda assim, de 30% a 60% dos pacientes não vão ter melhora do sintoma, né? Então, onde que entra esse racional? Agora, não falando mais de prognóstico, que você já detalhou muito bem pra gente, André. Quem é o paciente que eu penso em prognóstico? Agora, quando vai ser que eu vou pensar em intervir, então, falando exclusivamente de sintomas? As diretrizes, tanto europeia como também a diretriz americana, coloca como classe 1 intervenção, seja ela qual for, intervenção percutânea ou cirurgia, quando o paciente está com angina refratária, tá? Quando já se esgotou o tratamento clínico medicamentoso, com geralmente mais de 3 classes de antianginosos em conjunto, e o paciente está com sintoma ainda, está limitando a qualidade de vida dele, está com uma vida sem dignidade, a gente tem que considerar a intervenção para ele quando tem uma DAC obstrutiva. Excelente, André. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, que já fazem consultório, que já atendem pacientes, acompanham pacientes internados. Quantos % dos pacientes que vão para cateterismo, para investigação de doença arterial coronária obstrutiva e para tratamento da angina refratária, que já é chamada de refratária, de fato estão utilizando 3 ou mais classes de antianginosos? Essa é uma boa pergunta, né? O que você está perguntando no final é basicamente o quanto que a gente consegue transportar a nossa literatura para a prática clínica. Perfeito. Né, Isso, Rafa, porque o que a gente vê na prática é um excesso de intervencionismo. Você vê pacientes que não estão nem com 2 classes de antianginoses e se dizem, poxa, mas a dor continua, a dor continua. E a partir dali ele já ganha o direito, né, de fazer uma intervenção percutânea e de repente colocar um stent para resolver o problema dele. Eu queria chamar atenção para isso, que você falou muito bem, André. Pelo menos 3 classes, às vezes 4 classes. Então, para as pessoas entenderem, a gente está aqui falando de melhora sintomática, não estamos falando de prognóstico. Em paciente que tem doença arterial coronária obstrutiva, o ideal é que a gente realmente tente seguir as diretrizes, né, Rafa? Com certeza. Você vai otimizando a medicação. E às vezes o cara está utilizando uma ou 2 classes em subdose. Cara, eu canso de ver paciente chegando no pronto-socorro com histórico já de síndrome coronária crônica, que tem a sua angina estável, CCS2, CCS3. Aí quando você vai ver, ele utiliza um beta-block, por exemplo, bem indicado, mas a frequência do paciente é de 90. Aí você fala, cara... Pressão arterial sistólica dele de 160. Sem com controle do duplo produto. Exatamente, com esse duplo produto ele vai ter dor, né? Então, e aí o seu tratamento, que era para sintoma, que foi a angioplastia, vai virar um tratamento depois para prognóstico, porque vai ter restenose intrastente, né? O cara não controlou a pressão, não controlou o diabetes, não controlou o colesterol, não está bem beta-bloqueado. Então, a tendência do ele vai usar o DAPT ainda. Exatamente, porque a tendência do paciente que não está aderindo ainda à terapia, Perfeito. não é que ele não faça aderência à terapia anti-isquêmica, é que ele não tem aderência à terapia anti-isquêmica e ao controle metabólico.
né? Perfeito. Mas eu separaria, acho que mais categoricamente essa pergunta sua sobre quando angioplastar esse paciente que se diz refratário, mas não é, em duas coisas, né? Uma coisa é o custo de oportunidade, que é justamente o paciente do órbita 2. Então, se o paciente acabou indo para uma mesa de cateterismo para o diagnóstico, é um paciente de novo, né? Um paciente que a gente não sabia de aterosclerose ainda, a gente suspeitou, ele acabou no mesa de cateterismo e não trata ainda. Esse paciente é o paciente do órbita, está sem medicação, tem benefício de angioplastia naquele momento, ele já está no cateterismo, talvez esse paciente tenha algum racional de tentar angioplastia. Agora, se é um paciente que já está em acompanhamento, a gente já sabe que ele é DAC, a gente já sabe que ele tem algum grau de isquemia e ele está subotimizado, aí não tem esse custo de oportunidade, né? Aí a gente, na verdade, só subtratou esse doente e propôs uma terapia mais invasiva para ele. Então, são dois momentos diferentes. Eu acho que é plausível a gente propor angioplastia como tratamento primário se ele já está ali, acabou de fazer o diagnóstico e ótimo, o órbita é mais ou menos nesse cenário. Agora, paciente que já está sendo acompanhado e está subtratado, aí o erro é mais do médico do que porque a gente está propondo um procedimento colocando a carroça um pouco na frente dos bois. Lembrando que o tratamento clínico, o pacote, além dos medicamentos, é reabilitação também. Perfeito. A reabilitação ajuda o paciente a aumentar o limiar de tolerância à angina dele, ajuda o paciente a restabelecer também as atividades básicas dele. Nesse pacote tem que ter o estímulo e o engajamento para a reabilitação. A reab, eu sempre falo, a gente negligencia quando a gente ainda tem muito remédio para dar, porque é mais fácil, né? Mas depois, quando ele fica refratário, a gente sai correndo e vai para a reab, porque não tem mais nada para fazer. Então, a gente é muito ingrato com a reabilitação. Não, e a gente está falando aqui de medicamentos, a gente está falando de intervenção percutânea, de cirurgia, e foi muito bem pontuado por você, André, porque a gente tem que valorizar muito as intervenções sobre estilo de vida, né? A gente fala muito pouco dentro da cardiologia. Inclusive, dentro das nossas grandes casas de cardiologia, a gente também fala muito pouco da mudança de estilo de vida. Com Pouco certeza. se fala dos trabalhos do Dean Ornish ou de outros trabalhos que avaliaram a possibilidade, inclusive, de você frear ou até mesmo reverter a aterosclerose, né, a partir de mudança intensiva do estilo de vida, envolvendo não somente atividade física, reabilitação, como também cuidados com a saúde mental e a terapia alimentar, né? A terapia nutricional. Então, isso é muito bem lembrado, André. E a gente parte, então, do pressuposto, Rafa, que para seguir esse racional que você colocou, duas situações distintas, uma de janela de oportunidade, que você, de repente, tem esse custo de oportunidade de já fazer um tratamento sendo ali embasado pelo órbita 2, e uma outra situação que você já sabe que o paciente tem doença, cara, a gente está falando de estar com terapia clínica otimizada. Isso envolve tratamento medicamentoso e intervenções no estilo de vida, né? Isso aí é muito bem pontuado, André. Podemos avançar para o INOCA? Chegou no momento da isquemia sem obstrução coronária. Eu acho que a gente podia juntar as duas coisas, né? Falamos já bastante da terapia invasiva, podemos passar já para o tratamento clínico e já tentar linkar isso com a INOCA depois, né? Então, Perfeito. como é que a gente escolhe o nosso tratamento antianginoso clínico? Já que a gente falou bastante de tratamento clínico vai bem, como a gente escolhe qual anti-isquêmico a gente vai usar e como que a gente consegue transportar essas medicações da DAC para a INOCA também, para melhora de sintomas? Perfeito. Então, antianginosos, eles atuam em duas grandes frentes principais, que é a estratégia de diminuição de consumo de O2, que é o controle do duplo produto, diminuindo a pressão, diminuindo a frequência cardíaca, que aqui no caso seria um beta-bloqueador, né, que vai aumentar o tempo diastólico de irrigação do miocárdio, bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos e ivabradina. E a outra estratégia que é de aumento de oferta de oxigênio, sobretudo contribuindo para a vasodilatação também do paciente. E aqui entrariam bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos e os nitratos, tá? Esses dois, eles ajudam na vasodilatação coronariana, diminuem a pós-carga, tá? E diminuem também o retorno venoso, com a vasodilatação venosa. E outra frente que ficaria no meio dos dois seria os metabólicos aqui, que vamos pincelar logo à frente, que seria trimetazidina e ranolazina, sobretudo, que tem disponível no Brasil. Lembrando também que, a respeito dos nitratos, os nitratos, eles são geralmente o terceiro degrau da escadinha, tá? Porque novos estudos têm mostrado que talvez os nitratos, a longo prazo, eles podem causar certa disfunção endotelial no paciente, estimulando a longo prazo uma tonificação aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando também o tônus simpático, e isso pode aumentar ativação de endotelina, superóxidos e atividade de fosfodiesterase. Lembrando também que os nitratos podem induzir tolerância no paciente à afilaxia. Então, sempre que formos usar nitrato como monocordil, que é o mononitrato de isosorbida, é interessante que coloquemos em intervalos assimétricos, né? Por exemplo, se for colocar 3 horários no dia,
colocar 8 da manhã, colocar meio-dia e colocar 6 da tarde, tá? Outra coisa também, para falar em tratamento medicamentoso otimizado, a gente não pode esquecer que antes de cardiologista nós somos clínicos também, tá? Muitas vezes no ambulatório a gente pega um paciente que vem com angina refratária, angina a longo tempo, está com tratamento otimizado, mas está com hemoglobina de 9, tá? Ele está às vezes com uma úlcera péptica, com sangramento insidioso, e tem um desbalanço oferta e demanda também por conta disso. Então, antes de cardiologista, somos clínicos também. Às vezes está com hipertiroidismo descompensado, alguma outra condição de base aí que pode estar atrapalhando. E sobre os antianginosos aqui, que são menos conhecidos, acho que a gente poderia falar da trimetazidina, tá? Que é um medicamento que ele impede a beta-oxidação dos ácidos graxos e, com isso, desloca o metabolismo para a glicose, tá? Preservando a ATP, impedindo o acúmulo de radicais livres e impedindo o influxo de sobrecarga de cálcio intracelular. A trimetazidina é bastante interessante, que ela é um medicamento que ele é chamado de antianginoso metabólico. Ele não interfere tanto na pressão, não interfere tanto na frequência cardíaca do paciente. Interessante para aqueles pacientes que têm uma pressão já mais limítrofe, que têm uma frequência cardíaca já mais limítrofe, que ainda está tendo sintoma, tá? Todos os estudos que mostraram o uso da trimetazidina não interferiram em desfecho duro, como já falado, mas conseguiram diminuir, em geral, 30% aí da incidência de angina do paciente, tá? O outro medicamento também que eu gostaria de falar é a ivabradina, que é um medicamento bastante conhecido no tratamento de insuficiência cardíaca, mas que tem o seu espaço também no tratamento como antianginoso. Ele atua no canal iônico IF no nó sinoatrial. Importante salientar que quando vai usar a ivabradina, tem que ser um paciente que está em ritmo sinusal. Como ele atua no nó sinoatrial, se ele tiver em fibrilação atrial, não vai ter efeito algum. É interessante utilizar ele, principalmente um paciente que já está na máxima dose tolerada de beta-bloqueador e ainda tem uma frequência cardíaca acima de 70, e a ivabradina vai ajudá-lo a atingir a meta aí de reduzir mais a frequência em torno de 60. É visto que, além de reduzir a frequência cardíaca, a ivabradina, em alguns estudos mais recentes, mostrou que ela consegue preservar a viabilidade do cardiomiócito, ela diminui a extensão de área de infarto quando diante de um evento agudo, ela consegue reduzir arritmias malignas, principalmente pós-infarto, e ela aumenta a neoangiogênese do paciente e o estímulo a colaterais também. Um estudo bem famoso do uso da ivabradina foi o Signify, que mostrou que pacientes que usavam ivabradina junto com beta-bloqueador diminuía a indicação de revascularização eletiva por angina refratária. Esse estudo eu tive a oportunidade de participar, Rafa, ainda na minha residência de cardiologia. Eu estava indo para a ecocardiografia, fiquei como revisor médico desse estudo. Que legal. Muito interessante, foi bem legal. Pude aprender demais sobre isso, né? E aí trago até algumas coisas práticas aqui, algumas dicas práticas para quem trabalha com esse tipo de medicamento. Você viu que o André falou da dobradinha, né? Que dá para fazer ali para o paciente com beta-bloqueador que ainda não atingiu uma frequência cardíaca alvo, você associar a ivabradina. Perfeito. Só tomem cuidado para não associar a ivabradina com os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos. Então não é uma associação que seja indicada. E eu já vi muito no passado associarem, quando não tinha ivabradina ainda, beta-bloqueador com bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínicos. Isso também não é para ser feito, pessoal. O risco de evolução para um bloqueio avançado é grande. Então, o ideal é fazer como o André já acabou de citar. Se você tem um paciente que ele tem uma frequência cardíaca acima de 70 e é um bom candidato para receber beta-bloqueador, tente otimizar a dose dele. Se ainda assim ele não atinge a frequência cardíaca ideal, você pode fazer a dobradinha e colocar a ivabradina, que tende a ter uma boa resposta, né? Perfeito. Acho que isso entra um pouquinho naquele contrassenso que a gente tinha justamente da associação beta-bloqueador, bloqueador não dihidropiridínico, né? Que acabou sendo um pouquinho maldito. Não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação suficiente para a gente ter cuidado dessa associação, e geralmente não tem porquê na prática clínica a gente fazer com essa quantidade bastante grande que a gente tem de tratamentos anti-isquêmicos. A associação ivabradina e beta-bloqueador já vem desde a época da IC, e a gente vê que não aumenta o risco de bloqueios mais avançados para o paciente. Inclusive, é uma melhora de sintomas. Enquanto os bloqueadores de cálcio não dihidropiridínicos, a gente viu que tem uma evolução para desfechos piores, um aumento da associação de bloqueios mais malignos e um desfecho pior para o nosso paciente, né? Mas essa associação beta-bloqueador e ivabradina, ela entra um pouquinho num conceito que você estava falando para a gente até um pouquinho antes do podcast aqui, né, André? De talvez uma terapia de associação de início para esses pacientes, né? Sim, perfeito. Tem um paper bem interessante da Nature, de uns 4 anos atrás, que ele propõe abordagem em diamante de antianginoses. Se nós formos olhar aqui todas as diretrizes de DAC crônica, elas propõem sempre uma abordagem verticalizada.
a gente vai propor um beta-bloqueador para o paciente, dali 6 meses a gente vai reavaliar, vai colocar o bloqueador de canal de cálcio, depois de 3, 4 meses vai pôr um nitrato de longa duração. Aí deu um ano e o cara tá com dor ainda, né? O paciente fica um ano aí com dor. E eles propõem uma abordagem em diamante, que é ir explorando a associação, o benefício de associação de medicamentos. Igual aquela imagem clássica de diamante na diretriz de antihipertensivo, né? Explorar o benefício de associação de medicamentos. E dentre elas, o inicial que eu uso muito na minha prática clínica é o beta-bloqueador já com a trimetazidina quando possível. Perfeito. Isso é um dado muito legal, né? Até porque a gente pensa na escolha de antianginosos, né? Se a gente for pegar por diretriz, por exemplo, a americana de 2023, coloca 3 drogas como primeira linha, né? Os nitratos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, apesar de a gente ter alguns estudos que colocam o nitrato como uma classe mais abaixo, inclusive a brasileira não recomenda o nitrato como terapia de primeira linha também, que é uma diretriz que vale a pena a gente falar, que é um pouco mais antiga, tá? Mas justamente por conta, principalmente do mecanismo de taquifilaxia e por conta de ser uma meia-vida mais curta, né? Então, os pacientes, quando usam o nitrato como terapia única, acabam recorrendo a episódios de dor mais frequentemente que com beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Então, a gente tem alguns trials que até compararam o uso dessas drogas, né? TIBE, APSIS, IMAGE, DIRECT, tentaram sempre comparar o que reduziu mais carga isquêmica, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio? O que melhorou a qualidade de vida mais? O nitrato ou o beta-bloqueador? E todos esses trials que eu acabei de citar acabaram sendo um desfecho razoavelmente neutro, talvez o nitrato saindo perdendo um pouquinho em relação aos demais drogas. E aí a gente, às vezes, usa alguns artifícios de como preferir um em relação ao outro se a gente for fazer uma terapia única, né? Como o André acabou de citar. Algumas vezes a gente acaba entrando com uma terapia de associação, que é o recomendado justamente que o paciente melhora mais rápido e geralmente não tem nenhum efeito colateral muito grande. Mas a ideia aqui é justamente evitar os efeitos colaterais potenciais dessas drogas, né? Então, pacientes mais bradicárdicos, que se evite os não dihidropiridínicos e os beta-bloqueadores. Pacientes mais hipertensos, que se prefira os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos. Pacientes portadores de C, não tem nem a menor dúvida. Preferir beta-bloqueadores e talvez a ivabradina. Pacientes que não têm PA, que a PA é muito limítrofe, aí a trimetazidina brilha, né, nesse cenário. Com certeza. Esse paper da Nature é bem interessante, que ele pauta bastante na individualização do tratamento de acordo com o perfil do paciente, de acordo com a comorbidade dele. Por exemplo, um paciente DPLC, a gente vai priorizar um beta-bloqueador que é cardioseletivo, como o bisoprolol. Paciente que tem disfunção ventricular, como o Rafa mesmo disse, priorizar o beta-bloqueador que vai ter impacto prognóstico em sobrevida dele. Tá? Um paciente já agora que tem vasoespasmo, a gente vai considerar fortemente não dar um beta-bloqueador para esse perfil de paciente e priorizar um bloqueador de canal de cálcio. Como vamos ver mais logo à frente também, angina microvascular, vai priorizar o beta-bloqueador, um bloqueador de canal de cálcio também para ele e os metabólicos. Perfeito, André. Só para finalizar, então, essa parte de tratamento não invasivo aí da angina, você tinha mais alguma droga que você queria falar? E talvez alguns tratamentos mais de exceção aí que você queria colocar, né? Como é que funciona? Esquecemos de falar da ranolazina, que é um medicamento excelente também, que ele entra no grupo dos metabólicos que não interfere tanto na pressão e na frequência cardíaca. Ele atua no canal tardio de sódio, que fica hiperativado numa condição isquêmica crônica. E ele também desloca o metabolismo do ácido graxo para glicose, tá? Aí, nesse ambiente hiperativado de isquemia crônica, vai acumulando sódio, vai ter uma sobrecarga de cálcio intracelular, e isso vai culminar numa injúria do miócito. Interessante falar que a ranolazina, ela tem efeitos adversos de interferência com pacientes que usam simvastatina, e também ela pode aumentar o intervalo QT do paciente. É interessante que possamos repetir eletrocardiograma diante de um paciente que está usando esse medicamento. E os dois metabólicos têm a limitação de função renal e hepática também, né, André? Vale a pena também a gente citar essas limitações dessas drogas, né? Com uma doença renal crônica mais avançada ou dialíticos não são interessantes utilizados. E tem também o velho e bom alopurinol, que é a última opção de todas que só tem na diretriz brasileira, tá? E que ele coloca, um estudo até um pouco questionável, que o paciente usando 600 miligramas de alopurinol, ele aumentaria o tempo até aparecer um infra-GST no teste ergométrico dele, que é um benefício bem periférico. Mas a nível de SUS, às vezes, quando não temos mais nenhuma medida a oferecer para o paciente, pode considerar colocar esse alopurinol 600 miligramas. Como uma alternativa bem periférica e bem discutível. Eu, honestamente, minha experiência pessoal não é muito boa. Mas, geralmente, é um paciente que também já não tinha uma experiência pessoal boa, né? O paciente já está muito refratário e que dificilmente alguma intervenção melhoraria a qualidade de vida dele. Se ele já tiver gota, né, Rafa? Exato, aí você já justifica ali, né? E outras medidas também, aí já entramos para... Aquelas mais anedóticas, assim, isso, né? mais anedóticas, umas bruxarias para tentar interferir aí num paciente que tem uma angina e refratário.
tem a possibilidade de uma contrapulsação externa, tá? Que são sessões aí semanais, são dispositivos pneumáticos como manguitos em membros inferiores, são sessões em torno de 1 hora, e a ideia dele é que ele tem uma insuflação sincronizada com o eletrocardiograma do paciente. E tem uma contração de alta pressão distal que vai até proximal. E sequencial e sincronizada na diástole do paciente. É como se fossem vários balões intraórticos que estão por fora do paciente, tentando empurrar o sangue de volta para as coronárias. Vai ajudar a aumentar o retorno venoso e vai desinsuflar na sístole, diminuindo a pós-carga também do paciente, igual um balão intraórtico. Benefício também um pouco periférico aí nos trials, mostra que pode melhorar um pouco da angina do paciente. Tem também a revascularização. É uma coisa pouco prática também, né, André? Imagina o paciente fazer, parece uma sessão de fisioterapia com um aparato muito, muito, muito tecnológico que talvez não tenha um benefício a longo prazo tão grande assim, né? Existe também revascularização extracorpórea mediada por onda de choque, tá? Que é mapeado o segmento aí de isquemia por um exame de prova funcional e guiado por eco, vai aplicando essas ondas de choque de alta frequência, como se fossem terapias ortopédicas para recuperação aí de lesão. Que também ele tem o racional de aumento da vasodilatação, aumento de citocinas aí neoangiogênicas e aumento da disposição aí de óxido nítrico. Além disso, também temos uma revascularização transmiocárdica laser, aí já é um tratamento que é mais invasivo, tá? E que foi bem controverso, que aumentava muito a complicação periprocedimento, tá? Era paciente que era submetido a quase uma cirurgia cardíaca para fazer um laser ali in situ. Melhor fazer a cirurgia cardíaca, né? Talvez. Isso. E, por fim, aqui tem sido mais promissora, é um redutor de seio coronariano, que é um dispositivo, tá? Implantado por intervenção percutânea, tá? Ele tem um formato de ampuleta e fica no seio coronariano. A ideia dele, o racional, é congestionar ali a drenagem venosa do paciente, diminuindo o tempo de passagem ali do sangue arterial para o venoso e ajudando na redistribuição dos segmentos isquêmicos, tá? E teve 2 trials aí, o COSIRA Trial, de alguns anos atrás, e o Orbita Cosmic, que mostraram que melhora, assim, a angina do paciente. Tem um reflexo no sintoma dele. E tem algumas outras terapias também que foram bastante divulgadas aí no início de 20 anos atrás, mas que estão um pouco em desuso hoje em dia, que seria a terapia com célula-tronco para angina, aproveitando geralmente uma cirurgia já cardíaca, de revascularização, neuromodulação, que aí é mais na percepção da dor do paciente, e como você tem muito mais expertise que eu, é também uma conduta bastante de exceção, mas é uma possibilidade indicar um transplante para o paciente quando está com uma angina refratária limitante. E uma indicação mais recente também, né, André? Antes a gente não tinha essa indicação para transplante, era basicamente limitada a pacientes com disfunção ventricular. A introdução de transplante para pacientes com angina refratária veio mais ou menos junto com a indicação de transplante para pacientes com ICFEP, né, por amiloidose ou por alguma outra etiologia, que são atualizações. Não é o que a gente vê mais na prática clínica mesmo, até porque a gente tem um arsenal muito grande para melhorar a angina e a qualidade de vida desse paciente, mas também não é impossível aqueles casos super refratários aí. Perfeito. E o Eberden, então, voltando para ele então soltou a máxima também. Sobre o tratamento dessa nova condição que é a angina, não teria muito a acrescentar. E hoje, muitos séculos depois aqui, a gente entende que tem sim o que ser ofertado para o paciente. Né? Seja medicamento, seja uma intervenção pontual, assertiva, quando ainda está com sintoma e refratário. Perfeito, André. Aproveitando que você falou de um monte de coisa mais rara agora, vamos voltar então a acessar a Inoca, né, Diandro, que a gente estava discutindo no começo do podcast, que é uma coisa que é menos rara hoje em dia, né? Porque a gente faz mais diagnóstico, mas que a gente também está tendo que propor o tratamento. Como que funciona essa avaliação? Como que a gente propõe o tratamento? Como é que a gente faz essa definição etiológica dentro dessa síndrome? Pois é, Rafa. Eu acho que o primeiro passo é você tentar identificar quem é o paciente que realmente tem o diagnóstico de INOCA e dentro do universo de INOCA ver qual que seria o endotipo dele, né? Como esse paper aqui traz pra gente, né? Você tem que tentar classificar qual que é o endotipo dessa INOCA para você oferecer um tratamento mais personalizado. Gostei demais do passo a passo que eles sugeriram, Rafa. Para quem está ouvindo a gente, André, tudo vai começar com a cineangiocoronariografia, o exame de imagem, né? E mostrando que não tem doença arterial coronária obstrutiva. Mas você já sabe que esse paciente tem isquemia, né? Tem queixa compatível, tem angina e já tem uma prova funcional mostrando que ele tem uma isquemia verdadeira. A partir daí, se você não tem doença arterial coronária obstrutiva, você pode fazer testes para avaliar a função coronariana, né?
Então, você consegue fazer 3 medidas, né? FFR, que a gente conhece muito bem. Qual que é o objetivo? É identificar se realmente ele não tem nenhuma lesão que seja funcionalmente significativa. Então, nos pacientes que têm INOCA, a gente espera encontrar um FFR maior que 0,8. Além disso, a gente consegue também fazer prova para testar como que está a reserva de fluxo coronário. Você vai fazer a avaliação da reserva de fluxo coronário para tentar classificar se ele tem alteração ou não. Os valores normais que a gente tem de cutoff são maior ou igual a 2. Quem tiver interesse em ver os detalhes de cada um desses métodos, eu acho que tem. Nesse artigo ele detalha um pouquinho, mas tem outros só de fisiologia coronária que a gente depois pode colocar para o nosso ouvinte que gostar muito do tema. Além disso, você tem a possibilidade de fazer a avaliação do índice de reserva, né, da microcirculação. Valores menores ou igual o valor normal considerado vai ser menor ou igual a 25, né? Rafa, tudo isso que a gente acabou de citar, FFR, CFR e IMR, é para confirmar a ausência de doença arterial coronária obstrutiva e avaliar como que está a função da microcirculação coronária. Você quer ter certeza de que tem alteração. A gente vinha conversando aqui antes também, né, Rafa, que às vezes você vai ter que avançar até uma etapa posterior, que é a etapa 3, em que você pode fazer um teste intracoronário provocativo com acetilcolina, para ver se ele é um paciente que faz algum espasmo, seja de vaso epicárdico, né, quando a gente está falando aqui dos vasos de grande capacitância, ou se é um paciente que faz um espasmo microvascular. Essa seria a etapa 3. A partir dos achados que a gente tem do FFR maior que 0,8, e aí a gente vai poder ver como que está a reserva de fluxo coronário, o IMR, que a gente acabou de citar, a ausência ou a presença de espasmo epicárdico ou microvascular, a gente vai conseguir então ter esse diagnóstico final da INOCA com o seu subtipo. Quais que poderiam ser para a gente poder passar para o tratamento? Você pode ter um exame completamente normal. Não tem doença arterial coronária obstrutiva, FFR está preservado, reserva de fluxo coronário está preservado. Você chegou até a fazer o teste provocativo com acetilcolina e veio tudo normal. Aí você vai precisar falar para o paciente que essa dor provavelmente não é uma dor cardíaca, né? É uma dor torácica, mas não cardíaca. Agora, a depender das combinações que a gente tiver de resultados, você vai poder definir o endotipo dele como de um vasoespasmo, verdadeiramente, ou mesmo de espasmo microvascular. Quando eu falo de vasoespasmo, estou falando do epicárdico, tá, pessoal? Pode ser um espasmo epicárdico, mas pode ser um espasmo microvascular e você pode ter até um componente misto. Isso também seria possível. A partir desses endotipos, a gente pode ter um tratamento mais apropriado para cada caso, que eu acho que o André é a melhor pessoa aqui para trazer para a gente o que a gente poderia aproveitar já dos conhecimentos prévios que ele falou para a gente de cada medicação, para tentar tratar da melhor forma cada um desses endotipos. Só lembrando que um dos estudos que ampararam todo esse fluxograma é um grande estudo que chama Cormica Trial, que é bastante interessante, tá? Ele pegou, então, 151 pacientes aí randomizados que tinham uma dor que era considerada típica e que tinham um exame anatômico que era considerado não obstrutivo e dividiu em 2 grupos. Então, em um grupo, 75 pacientes fizeram um cateterismo totalmente armado com todos os exames que o Dr. Diandro colocou aqui, que era avaliação funcional. Tanto a avaliação do FFR, quanto da reserva de fluxo coronariana, quanto também do IMR, que é a resistência da microvasculatura, e também com o teste provocativo de acetilcolina, tá? E foi deixado nesse primeiro grupo a informação à disposição do clínico que estava manejando o paciente. Então, o cardiologista que estava manejando o paciente tinha acesso a esses resultados. No outro grupo, 75 pacientes, então, que foi a outra metade, o clínico não tinha informação disponível desse cateterismo amplamente armado, tá? E foi visto que os pacientes que seguiam no grupo que o clínico tinha todas essas informações, ele tinha melhora da angina, ele tinha melhora da limitação da angina, tinha uma melhor qualidade de vida e tinha uma maior satisfação também do paciente dentro de 6 meses, tá? E após o segmento de 1 ano, o benefício ainda foi sustentado. Então, a informação da funcionalidade coronariana era importante para melhor manejo da angina, tá? E foi publicado depois uma nova subanálise do Cormica, abrindo a caixa preta dos 2 braços, tanto do grupo que o clínico tinha à disposição, quanto
do grupo que o clínico não tinha informação disponível. E foi visto que de todo esse grupo de pacientes, 50% tinha angina microvascular, 20% tinha angina vasospástica e 17% tinha um mix entre os dois, de angina vasospástica e angina microvascular. E só 10% não tinha nada. Tá? Então, para a gente ver que... É muito prevalente, né? É muito mais do que a frequente na gente nossa prática, né? E que, em termos de política pública, não é tão factível a gente sair fazendo um cateterismo amplamente armado para todo mundo. Nem um pouco, né? Antes de a gente entrar aqui nessa discussão, eu estava falando com o Diandro, né? O grande limitante do nosso diagnóstico hoje em dia é que o exame padrão ouro, que é o que o Diandro citou, né? Que é a avaliação da resistência microvascular durante hiperemia máxima, é um exame pouco factível, caro, e o Cormica Trial veio tentando provar que essa funça vale a pena. Acho que, falando em português muito claro, né? Submeter o paciente a todo esse algoritmo, que é caro, que é desgastante, porque geralmente ele já tem um primeiro cateterismo que não tem obstrução, vai ser reacessado no ambulatório para ser reinvestigado de maneira não invasiva. E depois que a gente não conseguir concluir qual é o principal diagnóstico dele, a gente tem que voltar para um segundo cateterismo armado e mais caro. Então, o Cormica vem para tentar provar que fazer tudo isso faz sentido para o paciente. Num cenário em que você tem recursos ilimitados, talvez seja a melhor prática para o doente. Num cenário SUS, que a gente tem recursos bem limitados, se eu falar isso com o meu chefe, eu provavelmente não serei mais funcionário dele num futuro breve. Tratamento empírico. Exatamente. E aí, voltando então para o tratamento que o Dr. Diandro perguntou, na angina vasospástica, então, é recomendado evitar beta-bloqueadores nesse tratamento individualizado, e aqui o grande medicamento aqui seria o bloqueador de canal de cálcio, tá? E no tratamento da angina microvascular, devido a um espasmo microvascular, o bloqueador de canal de cálcio aí seria o melhor medicamento também para esse paciente. No tratamento também de um paciente que tem angina microvascular, com essa resistência microvascular aumentada, com essa reserva de fluxo diminuído, o beta-bloqueador tem um grande benefício nesse tratamento também. Bloqueador de canal de cálcio, tá? E nos pacientes que têm um mix entre a doença microvascular e angina vasospástica, considerar o bloqueador de canal de cálcio. Lembrando que pacientes que têm angina vasospástica documentada pelo teste provocativo, um grande fator de risco, e que o Dr. Diandro sempre bate na tecla, é mudança do estilo de vida, e aqui nesse caso, principalmente cessar o tabagismo. Que está muito relacionado com isso, né? Acho que, independentemente do fenotipo, a gente consegue ver que em relação ao paciente que tem inoca, o bloqueador de canal de cálcio costuma ser uma droga meio fits all, né? Ela serve para quase todos os fenótipos relacionados a isso. O beta-bloqueador no paciente com angina vasospástica, ele pode piorar porque ele bloqueia o beta e desencadeia, ele direciona tudo para o alfa. E o alfa aumenta o vasoespasmo desses pacientes e, consequentemente, vai piorar sintomas desses doentes também. Mas fica mais difícil ainda a gente justificar essa etapa de investigação quando a gente vê que talvez tenha uma droga que consiga ajudar bastante tudo isso, né? E, de novo, a gente reacessa tudo isso, faz terapia medicamentosa e talvez a gente volte e fale para o paciente, olha, você precisa fazer a reabilitação, né? Que também e mudança de estilo de vida. Tem bastante impacto na qualidade de vida desse doente aí. Vale um dado também que eu acho que o André trouxe um pouquinho antes para a gente, pincelando só para a gente reafirmar, que os nitratos, talvez na angina microvascular, não vão tão bem, né? Porque eles podem fazer talvez os nitratos de curta duração para um alívio sintomático pontual vão melhor, mas a longa duração eles aumentam a vasodilatação coronariana e talvez roubem o fluxo, como a gente pensa no Niprid nas síndromes aórticas, nas síndromes coronarianas, perdão. Os nitratos de longa duração talvez roubem o fluxo da microvasculatura para macro e aí a gente tem uma piora da perfusão e isso pode impactar com desfechos negativos e piora de qualidade de vida para o nosso doente. E voltando no benefício também da reabilitação, além de aumentar o limiar de angina, de aumentar a capacidade funcional do paciente, diminuir a hospitalização, elas ajudam, como o Dr. Diandro também disse, melhorar a aderência da mudança de estilo de vida do paciente. Excelente. Geralmente é feito em grupos, o paciente vai ver outro paciente que tem a mesma condição dele, e ele vai ficar mais engajado em cessar o tabagismo, em controlar peso, controlar fatores de risco, pressão arterial, e isso vai potencializar até o desempenho, a performance dele no treinamento físico. Excelente. Maravilha, hein? Esse tema é de super importância, né, Rafa? A gente está se aproximando aqui do final, mas gostaria de falar que a gente tem um grande brasileiro que é sumidade em fisiologia coronária, estuda isso aqui tudinho, ensina no mundo inteiro sobre isso, que esteve com a gente durante muito tempo, agora ele está em Yale, né? Daniel Chamier. Daniel Chamier é um dos caras que mais entende de fisiologia coronária. Uma lenda do Dante. Uma lenda. E que está lá, bonito, responsável pelo setor de imagem cardiovascular de Yale,
Quem sabe um dia a gente não faz um podcast com ele aqui também, né, André? Já pensou? Com certeza. A quarta cadeira aqui do lado ia ser massa, né? Com certeza, ia ser incrível até para desvendar um pouquinho o quanto é nebuloso na prática clínica até de Yale, né? Aí, Dani, já deixando o convite para você já aí. Vou te mandar aqui o link depois para você não dizer que eu não te convidei. Tá aqui, tá feito o convite. Mas e aí, Rafa, o que a gente tem para agora? Acho que a gente conseguiu debater muito bem, né, esse sintoma que é muito típico no nosso consultório e destrinchar os pormenores das múltiplas situações clínicas de como a gente consegue fazer o diagnóstico e tratamento desses pacientes. Queria agradecer muito, André. Pô, foi um prazerzaço poder finalmente gravar com você. André estava devendo isso já há algum tempo aí. E te agradecer por toda a experiência que vocês têm me passado há tanto tempo. Eu que mudei de carreira do transplante de insuficiência cardíaca para coronária. O André foi uma das pessoas que me ajudou bastante aí nesse cenário. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Eu aprendo muito com vocês. Sou um grande fã aqui. Obrigadão, André. Queria agradecer também, André, pela sua presença. Foi um residente brilhante que a gente teve a honra de ver crescendo cada vez mais, está ocupando um espaço que já é notório, tenho certeza que vai ocupar ainda mais. E, Rafa, mais uma vez, obrigado por estar do seu lado aqui. Prometo que vou estar presente em um intervalo de tempo mais curto agora, tá bom? Perfeito, André. Perfeito. Foi um prazerzaço sempre gravar com você. É um podcast que é quase recreativo, na verdade, né? Nem uma fuça. Mas obrigado, galera. Prazer. Estamos sempre à disposição aqui no 12Cast. Muito obrigado.